O Oscar tá chegando e foram, gente, 17 livros que inspiraram filmes ou documentários ou animações e que estão concorrendo ao Oscar de 2018. E eu separei pra vocês, gente, deu um trabalhão, mas vocês não têm ideia do tanto de filme que está concorrendo ao Oscar e que veio de um livro. Vamos começar então com o filme que tem mais indicações ao Oscar desse ano, são 13 no total. Nós temos então A Forma de Água, do Guilherme Del Toro, lançado aqui no Brasil pela Editora Intrínseca, aliás, a Editora Intrínseca que está com um monte de livro aí no Oscar. E as indicações foram: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor roteiro original, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor mixagem de som, melhor edição de som, melhor trilha sonora, melhor design de produção, melhor fotografia, melhor figurino e melhor edição. Guilherme Del Toro aí, um cara super clássico no cinema, ele lançou esse livro aí, basicamente, gente, conta a história de uma mulher que ela trabalha como que eu posso dizer? Num laboratório que tem um cara que é meio homem, meio anfíbio aí, é um cara meio estranho e ela é muda. Então, um grande lance são todas as questões também humanas de que esta funcionária que é muda e que se sente, né, aquém aí da sociedade. Me parece ser o queridinho do Oscar. Eu quero saber aí de vocês também se vocês já assistiram ao filme ou se já leram o livro. Não se esqueçam, vamos aproveitar aqui antes de eu continuar, gente, sério, não saiam deste vídeo, porque as indicações são maravilhosas. Então, antes disso, se inscreve aí no canal pra você também ver a resenha de cada livro aí que a gente vai tentar resenhar pra vocês. It's not even human. Daí nós temos então Mudbound, Lágrimas sobre Mississippi, lançado aqui no Brasil pela Editora Arqueiro. E o filme, a adaptação, gente, tem ninguém menos de distribuição, né, de distribuidora, Netflix, que inclusive divulgou aí um trailer super legal, super emocionante. Esse filme tá concorrendo aí, gente, pra melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia e melhor canção. É um livro lançado, como eu disse, pela Arqueiro e é da Hilary Jordan. E basicamente, né, são vários narradores aí que contam essa obra, tanto no filme quanto no livro, mas entre as histórias que serão contadas, nós temos algumas principais, que é, por exemplo, da mulher que, né, vive numa situação paupérrima aí com a família e muda pro Mississippi, pra uma fazenda onde só chove, enfim, tá todo mundo ali, ó, gente, passando uma situação desgraçada, desgracenta, né? Aí nós temos, por exemplo, dois soldados que estão num período ali pós-traumático, né, pós-guerra, na época, isso tudo, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E um desses soldados é branco, o outro é negro, e eles vivem em uma época em que ainda existem as leis separatistas que separavam os negros dos brancos. Então isso daí também vai dar muita coisa acontecendo. Eu não consigo acreditar. Toda vez que eu leio sobre algo a respeito, ou quando eu vejo algum filme, alguma série, alguma coisa, eu fico assim, ó, gente, como isso pode ter acontecido na vida real, né? Mas enfim, tudo bem, eu tô curiosíssima pra ver. E Netflix, gente, tem botado aí o dedo na ferida da galera, pegando adaptação e pegando série, coisas e filmes e tal, que só, gente, faz a gente pensar na vida. A próxima indicação é Rainha Vitória e Abdu. Infelizmente, um livro que não tem aqui no Brasil. Espero que ainda, porque eu fiquei curiosíssima, gente. Virou uma das minhas indicações favoritas ali. Eu quero muito saber mais a respeito. Imagina você é lá um jornalista ou uma jornalista, neste caso uma jornalista, e você tá fazendo uma pesquisa sobre curry e sobre a cultura indiana em geral. E aí chega alguém pra você e fala assim, viu, você que tá fazendo essa pesquisa, a Rainha Vitória, por acaso, ela gostava muito de curry, viu? Ela fazia várias coisas aí de curry, mandava os serviçais fazerem várias coisas de curry, e ela tinha muito serviçal indiano, até porque ela era a imperatriz da Índia, né, na época, que ela, enfim, foi rainha. Dá uma pesquisada, e aí você vai até, né, a grande casa, o palácio da rainha, e você descobre, então, um quadro feito de ouro de um cara indiano que era serviçal. E aí você pensa, querido, tem uma coisa errada aqui, um serviçal não ia ter um quadro desse tamanho nesse palácio. Na verdade, temos aqui alguma coisa. Este homem que tinha um quadro é Abdu. Então, essa jornalista começa a fazer uma pesquisa nos diários da rainha e descobre a existência desse serviçal e que chamou a atenção da rainha justamente por ter olhado para ela. Porque na época, e creio que até hoje, imagino eu, né, ali
na realeza, na monarquia, que infelizmente não tem aqui muito contato, não tem esse sangue aqui na veia, né? Mas basicamente, né, os serviçais não podiam olhar para as rainhas e para os reis que eles serviam. E aí Abdu sai da Índia, vai até a Inglaterra e olha para a rainha na hora de servi-la. E aí isso dá um contato e faz os dois terem uma grande amizade. E depois que o Abdu faleceu também, diz que o filho da rainha mandou ir até a casa do cara e queimar todos os resquícios que tinham da rainha, mas ele não contava com a astúcia dessa jornalista e também com os diários, né, da Rainha Vitória. Inclusive tem uma matéria muito legal, vou deixar o link aqui embaixo, que conta que parte do filme é real e que parte do filme é fake. E assim, né, a porcentagem, 80% disso é real, tanto é mentira e tal, mas enfim, é muito legal você saber da história por este viés, né? I would like Mr. Abdul to teach me. But he's an Indian, Your Majesty. And I am the Queen of England. Temos então O Destino de uma Nação, que é, inclusive, né, escrito pelo roteirista do filme, também lançado aqui no Brasil pela Planeta, né, pelo selo ali Crítica. Este filme aí, ele está concorrendo como melhor ator, melhor design de produção, melhor fotografia, melhor figurino, melhor maquiagem e cabelo. E uma coisa também muito interessante é que você consegue entender sobre a história do universo do mundo através tanto do livro quanto também do filme. Por quê? Porque conta a história do Churchill, que é foi o primeiro-ministro da Inglaterra e que lutou com unhas e dentes para que a Inglaterra, né, vencesse ali um cara assim bem... Como que eu posso dizer, pouco conhecido na mídia? Hitler, não sei se já ouviram falar. O que acontece? O primeiro-ministro antes do Churchill era um cara que era até que bem quisto, era okzinho ali na Inglaterra, e ele voltou com uma cartinha na mão, depois de uma reuniãozinha de um chá da tarde que ele tinha tomado com Hitler, e aí ele voltou com essa cartinha que dizia: gente, atenção, não vou invadir aqui a Europa. Assinado Hitler, corações. Mas, não sei quanto tempo depois, alguns meses depois, Hitler foi lá, invadiu a França, começou a guerrear contra a França. E aí a galera da Inglaterra ficou: gente, temos um problema ali, porque a França tá aqui do lado, né? E eles são bem parecidos com a gente, né? Pequeno, com pouco exército, temos um problema. Então tiveram que trocar o primeiro-ministro da Inglaterra. O Churchill foi nomeado, mas ele não era um cara muito bem quisto politicamente. Mas, em nível populacional, né, a galera, o povo curtia muito o cara. E não à toa, ele já entrou com unhas e dentes. Era um senhorzinho ali que entrou falando: galera, vamos tomar conta disso daqui, a gente vai conseguir vencer esse carinha aí. We shall defend our island. E o diretor deste filme é ninguém menos que o mesmo cara que dirigiu Orgulho e Preconceito, Ana Karenina e Peter Pan. Temos então a outra face, um livro lançado aqui no Brasil pela Editora Ática, que tem como produtora executiva ninguém menos do que Angelina Jolie, também não sei se vocês conhecem esse nomezinho aí, gente, tá concorrendo como melhor animação, e que é uma história super triste de uma garota afegã que teve o irmão morto, né, e o pai preso, e sobre as leis aí do governo do Talibã, onde as mulheres não podem sequer sair de casa, né, dirá trabalhar, ela começa então a se portar, corta o cabelo e tal, como menina, para poder sobreviver ali de acordo com aquelas leis malucas. É uma animação super fofa, mas ao mesmo tempo super triste, e que tá aí concorrendo como melhor animação no Oscar desse ano. E concorrendo a melhor filme, melhor ator, melhor roteiro adaptado e melhor canção, nós temos o meu preferido do Oscar, que por acaso é Me Chame Pelo Seu Nome, um livro lançado aqui no Brasil também pela Intrínseca, que em breve teremos resenha aqui no canal, e que não é só meu preferido também do Oscar, como também é o meu livro preferido, pelo menos desse ano, né, que eu li até agora. E é uma história muito legal, é um romance LGBT com dois personagens bissexuais, que por acaso um deles é o Hélio, que é um menino de 17 anos, italiano, que mora com os pais e que tá acostumado a toda época de verão receber pessoas de todos os lugares do mundo pra, enfim, morar com eles ali naquela época, né, numa casa que parece ser super graciosa na Itália. E então eles recebem Oliver, um americano que no livro é filósofo, que segue, né, grandes teorias ali de Heráclito, mas que no filme foi, né, ele foi trocado, a profissão dele foi trocada para um pesquisador arqueológico e que, enfim, estuda grandes esculturas aí de um escultor grego muito conhecido por dar formas sexuais e sensuais às esculturas gregas da época, aqueles bustos, sabe, que a gente costuma ver quando a gente pensa em mitologia grega, e quando a gente pensa em escultura grega, a gente costuma pensar
pensar nessas esculturas mais sensuais e tudo mais, mas esse não é o foco da obra. O grande foco é esse relacionamento que os dois vão começar a ter e essa paixão, assim, é um livro sobre amor e principalmente sobre essas paixões que a gente costuma ter. E me encantou demais porque a escrita do autor é maravilhosa, é um autor egípcio, e o filme também consigo captar muito bem aí todas essas nuances. É um filme lindo, é tudo lindo e vamos ver se leva pelo menos uma dessas várias estatuetas aí que eles estão concorrendo no Oscar. Outro livro da Intrínseca, A Grande Jogada, escrito pela Molly Bloom. Na verdade, isso já é um romance autobiográfico da, gente, rainha, a princesa do pôquer. É uma mulher muito bonita que há um tempinho começou a fazer grandes jogadas ilegais de pôquer, na verdade, né? Grandes jantares e, enfim, jogatinas ali em mesas de pôquer. E que o FBI começou a ser procurada pelo FBI e o FBI conseguiu prendê-la. Então ela conta nesse romance a história dela. E por acaso, alguns dos clientes que jogavam pôquer com, assim, apostas estrondosas, valendo milhões de dólares às vezes, por exemplo, temos dois nomes aí bem conhecidos, como Leonardo DiCaprio e Ben Affleck. Depois nós temos Todo o Dinheiro do Mundo. O livro em si vai ser lançado só em fevereiro aqui no Brasil pela HarperCollins e conta a história de um neto de um empresário de petróleo milionário, né, tipo assim, que foi sequestrado. É uma história real, inclusive, e ele foi sequestrado, aí pediram 7 milhões de dólares em troca do menino de volta, mas aí o avô lá, bambambam da parada, empresário de petróleo, falou: queridos, me poupem, não vou dar esse dinheirinho aí pra vocês. Aí um jornal da época foi receber a leve orelhinha deste neto. Uma coisa básica ali. Mas o mais interessante deste filme, de toda a história, é que o ator coadjuvante que está concorrendo, né? Porque esse filme está concorrendo na categoria de melhor ator coadjuvante. Este ator não seria ele, tipo assim, que ia fazer. Ia ser o mesmo cara, gente, de uma série que todo mundo conhece, mas que foi acusado de assédio, que é o Kevin Spacey, do House of Cards. E diga-se de passagem, assim que ele foi acusado, parece que ele não deu nenhuma ligação pro diretor pra falar: viu, querido, tudo bom? Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Tô sendo acusado de assédio, mas, ou sem mas, ou assumo. E aí, como ele não ligou, o diretor falou: quer saber? Vamos trocar. E parece que a escolha foi meio certa, porque no caso tá concorrendo ao Oscar, né, gente? Assédio, nós temos outro filme aí que tem o envolvimento de outro cara que foi acusado de assédio também, que é o James Franco. The Disaster ainda não existe no Brasil aqui o livro, né? Mas é adaptado de um livrinho. Mas é uma história muito legal. É a história de um cara que era ator e ele resolve, como ele não consegue nenhuma oportunidade de trabalho, ele fala: viu, e se eu lançasse meu próprio filme, e dirigisse meu próprio filme, e atuasse no meu próprio filme? E aí ele se junta com outro ator que é tão ruim quanto ele, e eles fazem o que foi conhecido como o pior filme da história de todos os tempos, né, que é o The Room. E aí o mais legal é que esse filme, ele existe e tal, e essa história é real, inclusive o livro, ele é autobiográfico, porque ele é criado por esses atores que fizeram o The Room. E aí, James Franco viu essa história, viu esse filme e falou: viu, esse filme é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que ele é bom. Sabe, no reloginho ali, ó, é tão ruim que quase fica bom. E aí ele resolveu, então, fazer um filme sobre o filme, né? Parecido ali com o que a gente teve sobre, como por exemplo, Hitchcock, falando do Psicose, né? Enfim, e o James Franco, ele dirige, ele atua e ele também chamou o irmão dele, que por acaso faz o melhor amigo e o outro ator que participa. E está concorrendo na categoria de melhor roteiro adaptado. Do mesmo criador de, entre outros, O Vingador do Futuro. Sim, Philip K. Dick, o rei aí, um dos reis da ficção científica. Androides que sonham com ovelhas elétricas, ou Blade Runner, sim, lançaram mais uma versão aí de Blade Runner no ano passado, em 2017, e está concorrendo em algumas categorias do Oscar. E por acaso, gente, talvez, quem sabe, Philip K. Dick, se estivesse vivo, não gostasse aí dessa versão, uma versão bem renomada, que tá todo mundo esperando muita coisa, deste filme, né, deste livro que inspirou mais de 7 versões, inclusive a primeira, gente, causou, assim, um leve problema gastrointestinal no Philip K. Dick, ele mesmo conta em uma entrevista. Isso tem numa edição do livro da Aleph, que a Aleph relançou aí o Blade Runner, e ele contava que, nossa, era tão ruim, que ele teve várias dificuldades de saúde, né, de tão nervoso que ele ficou, mas depois que entrou um roteirista novo, o David Peoples, ele começou a meio que mudar a versão dele, mas resta a dúvida se ele gostaria dessa versão que saiu, quem sabe sim, quem sabe não, mas este filme está concorrendo em várias categorias do Oscar.
Concorrendo como melhor animação está o Touro Ferdinando, lançado aqui no Brasil pela Editora Intrínseca, do mesmo autor da Árvore Generosa, inclusive, que é outro livro juvenil bem famoso e bem importante também, bem fofinho, bem legal, cheio de moral da história ali. Por acaso, gente, essa animação é feita pelos mesmos criadores de Rio e a Era do Gelo, então há grandes chances deles levarem a estatueta para casa. E por acaso conta a história do Ferdinando, que apesar de seu porte físico, que é básico ali, porque ele, né, é um tourinho, um grande touro, na verdade, ele é super bonzinho e super fofo. Quase ali na mesma categoria, mas na verdade como melhor curta de animação, está Dear Basketball, que foi inspirado em uma poesia de um atleta de basquete, que quando ele estava se aposentando, ele fez essa poesia aí como despedida, e aí virou um curta animado e está concorrendo, mas junto com ele está concorrendo outro, que é um dos meus preferidos aí para ganhar esse Oscar maravilhoso, que é uma adaptação, gente, ninguém mais, ninguém menos do que Roald Dahl. Roald Dahl, o mesmo escritor de A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Matilda, James e o Pêssego Gigante, Convenção das Bruxas, quer dizer, só coisinha básica. E essa animação foi criada pelo Quentin Blake, que é o ilustrador de todas as obras do Roald Dahl. Então, gente, tá todo mundo em casa, todo mundo bem, todo mundo tranquilo dessa obra maravilhosa, desse ilustrador que é super fofo, e vamos ver se não leva a estatueta pra casa. Concorrendo como melhor design de produção e melhor figurino está um clássico aí do Conto de Fadas, A Bela e a Fera, com a Emma Watson. E também outro clássico da literatura, mas dessa vez das HQs, está Logan, que todo mundo foi assistir e amou, que está concorrendo como melhor roteiro adaptado. E aí, dobradinha, nós temos Guardiãs da Galáxia e da HQ, né, e o Planeta dos Macacos, um clássico da ficção científica, que estão concorrendo na categoria de melhores efeitos visuais, né, e realmente, gente, temos aí, aliás, Planeta dos Macacos, um dos filmes mais adaptados, um dos livros mais adaptados da história da humanidade, né, gente? Tem 800 mil até pelo Tim Burton. Outro filme, outra adaptação que também está concorrendo é o Extraordinário, que inclusive já tem aqui resenha no canal, que está concorrendo como melhor maquiagem e cabelo. Por último, e jamais menos importante, nós temos Star Wars, que está concorrendo em diversas categorias, entre elas, melhor edição de som, melhor mixagem, melhor trilha sonora e, claro, melhores efeitos visuais. Essas foram todas as indicações do Oscar. Eu fiz, gente, vocês não têm noção, isso daqui é tudo post-it que eu fiquei anotando e que eu ficava assim, ó, cada um que eu descobria que era negócio, isso que eu já sabia, isso que eu já tinha lido. Olha, eu não aguento mais ler post-it, mas eu aguento sim ler todos esses livros e assistir todos esses filmes, porque, gente, vamos levar, as adaptações tem que levar as estatuetas pra casa, porque são filmes maravilhosos. A gente se vê no Oscar e em breve teremos novidades aqui no Vale de um Livro. Comentem aqui embaixo os livros que vocês já leram e também, claro, os filmes que vocês já viram. E quais são os torcidinhos, né? Os torcidinhos, os queridinhos de vocês pra ganhar este Oscar. E se inscreva no canal. Tchau!